Brasileirão está aí. E a gente vai aqui começar a fazer mano a mano, obviamente, dos times que vão se enfrentar e tal. E acho que tem alguns elementos aqui pra gente se apegar quando a gente fala desses dois times. O Coutinho, por exemplo, no meio da semana, Sul-Americana, a Comebol, inclusive, fez post, né? Lembrando da magia de Felipe Coutinho e tal. Então, acho que o Coutinho é sempre um grande nome. Jornais na Espanha também. Jornais na Espanha, é verdade, também. Yuri Alberto, Memphis Depay. Não era nem a Libertadores, era a Copa Sul-Americana. Mas é que o menino Coutinho, ele chama isso, você entendeu? Bela camisa do Vasco, por sinal, essa preta ali, viu? Bela camisa do Vasco. A preta do Verratti, né? Que você tá falando. Mas eu gosto da outra, tá? Que tá o Coutinho ali com a camisa. Yuri Alberto, Memphis Depay, acho que sempre também com um olhar, principalmente o Depay, né? De fora do Brasil e tal. Então vamos colocar frente a frente esses dois times. Um jogou pela... Aliás, os dois... Ah, não, mentira. É isso aí mesmo. Os dois jogaram pela Sul-Americana. Fiquei pensando, um pela Libertadores, outro pela Sul-Americana. Mentira, os dois pela... Pô, na edição, podia fazer um rapzinho agora com esse momento da Tainá. Os dois pela Sul-Americana, é porque o Corinthians estava na Libertadores. Inclusive, a nossa edição tem pouca coisa pra fazer. Né? Nossa, seguindo. Roda a vinheta pra começar. Aqui a gente entrega o programa pronto. Tem pouco programa pra editar. O máximo que tinha que fazer era botar a tarja da data e criar as cartinhas. Até porque se fosse fazer tudo que a gente já pediu aqui, em algum momento eles não iam fazer mais nada além desse programa. Vai. Vamos começar com os goleiros. É o seguinte, eu acho que se tivesse aqui o... Bom, sei lá também, né? Porque o Léo Jardim tem ido tão bem. Mas não é o Hugo Souza de um lado, porque tá machucado, é o Donelli contra o Léo Jardim. E aí, velho, tem briga aqui? Se fosse Hugo Souza e Léo Jardim, acho que teria briga. Mas o Léo Jardim, no campeonato que o Vasco se salvou na última rodada lá, que foi 23, para mim o Léo Jardim foi o melhor goleiro do campeonato. No ano passado ele manteve o ótimo nível. O Donelli, acho que ainda está buscando ali a sua afirmação. Se ele já tivesse afirmado, talvez o Hugo Souza nem teria chegado. Então eu vou de Léo Jardim. Acho que nem teve tempo também, né? Pra ele tentar, quem sabe, se afirmar. Mas é que quando ele entrou, já entrou com alguém dizendo, tem que buscar alguém, né? Sim, então, sim. Né, na verdade... É uma verdade. Você, ô Formiguitos? Eu acho que em via de regra, botar a disputa de um titular com um reserva de fato é muito difícil, porque a situação dos dois já meio que... Algumas situações, tipo, por exemplo, o Cleiton, goleiro do Red Bull Bragantino, ele não é um goleiro que me convence. Talvez tivesse uma disputa com o Donelli, que precisaria, acho que, ter mais rodagem pra gente falar, putz, esse realmente é um goleiro dessa prateleira, né? Tipo, um cara que jogasse goleiro de Copas e goleiro de Brasileirão, mas um goleiro que vai na brecha do titular, ele vai ter pouquíssima chance. Então, assim, teria que ter feito atuações fantásticas nesses dois jogos pra gente iniciar uma disputa com um cara que é bom, né? Que entrega solução pro seu time. Então, acho que é muito Léo Jardim. Muito Léo Jardim. Mateuzinho ou Paulo Henrique na direita, Formiga? Eu acho que essa disputa um pouco oscilante, eu diria. Mas aí eu acho o Mateuzinho mais jogador. Você também, Vassi? Eu acho que irregularidade acho que sempre foi a marca da carreira do Mateuzinho, mas acho que nesse ano ele está conseguindo uma consistência e num alto padrão, né? Acho que o Mateuzinho é um dos principais jogadores do Corinthians e defensivamente cresceu absurdamente, na frente ele sempre foi um jogador produtivo. O Paulo Henrique, acho que é um cara que às vezes tem tanta vontade, que às vezes ele se embola de tanta vontade que ele tem, mas acho que é um cara produtivo dentro do Vasco, assim, eu gosto. Gosto bem mais do que o outro lateral, por exemplo, o Pumita, tanto é que o Pumita quando entra, tem entrado no meio campo. Mas aqui, nesse momento, é Mateuzinho. Então, 1-1. Félix Torres ou João Vitor? Que é ex-Corinthians, inclusive, né? Ex-Corinthians, foi pro Benfica, voltou pro Vasco. Assim, o Félix Torres teve um começo de ano muito complicado, foi pro banco, quando voltou jogando bem. Embora vira e mexe, comete alguns erros ali, meio fora de mão, jogou muito mal contra o Barcelona lá. A defesa do Corinthians, né? A defesa do Corinthians como um mas todo, acho que o Félix Torres tem alguns erros individuais também, assim. Inclusive falhou na Sul-Americana, hein? Na verdade. E no jogo lá do Paulista, fez o pênalti, depois não foi expulso, depois foi expulso numa jogada de pouca inteligência. Então, assim,
E o João Vitor cresceu muito de produção depois que passou a jogar com o Maurício Lemos. Hoje, se eu tivesse uma vaga só, embora eu ache o Félix Torres mais jogador, hoje eu iria de João Vitor. Você, Formiga, como é que você escolhe aqui? Eu acho que pelo nível de, entre aspas, decepção do Félix Torres e de... Acho que regularidade, constância do João Vitor, eu acho que eu vou no João Vitor. E em termos de talento, eu acho que tem briga também aqui. Eu também acho. Eu acho que tem briga, bastante briga. Eu também acho. Eu acho o João Vitor bom. Eu também acho. Eu também acho bom, mas acho o Félix Torres melhor. tem mais recurso. Gustavo Henrique ou Maurício Lemos, Formiga? Eu acho que aqui é mais fácil, né? Acho que o Maurício e o Vitor lembrou bem, puxou todo mundo, puxou pra cima, né? Porque você pode puxar pra baixo também. E o Gustavo Henrique, acho que olhando o cenário hoje, talvez até seja o melhor zagueiro do Corinthians. Sim. Dito isso, ainda tem muito problema. Já foi o André Ramalho, hoje não é mais. E aí, aliás, acho que hoje é um dos piores. É incrível, né? Essa mudança de patamar do André Ramalho, que chegou como incontestável no ano passado e hoje virou descartável ou não tão útil, né? Pra, assim, sentiu demais o período de férias, né? Essa disputa, eu acho que nesse momento o Maurício... Se fosse por momento, talvez a zaga ideal fosse Gustavo Henrique e Maurício, mas na disputa aí, mano a mano. Você vai com quem, Alves? Eu vou empatar aí. Eu acho que o Gustavo tem jogado muito bem, tem passado uma segurança, tem ido bom no tempo de bola, tem ido bom correndo para trás, que sempre foi um problema dele ali. Acho que eu tenho gostado demais e acho que ele tem feito o companheiro... Quando ele começou o ano machucado, quando ele veio, ele conseguiu melhorar a zaga do Corinthians. Então eu vou de Gustavo Henrique nesse duelo aí. Eu vou de Gustavo Henrique aqui também. Acho que é o melhor nome que tem na zaga, como a Formiga já falou aqui. Acho que é meio que a segurança, de alguma forma, que o Corinthians tem na defesa. O Mateuzinho, mesmo que tenha evoluído na temporada, acho que ainda tem algumas questões. A lateral esquerda do Corinthians também tem algumas questões. O companheiro do Gustavo Henrique... seja quem for na temporada, também tem. Então, acho que ele acaba sendo meio que a única segurança, de alguma forma, que o Corinthians tem. E por isso eu vou de Gustavo Henrique aqui. Pra gente fechar a linha defensiva, VS Angileri ou Piton. A gente colocou o Angileri. No geral, os times que jogaram pela Sul-Americana no meio da semana, tá? Óbvio que podem acontecer mudanças. O Angileri não jogou, mas era por um desconforto. Então, a gente tá chutando aqui que ele joga no final de semana. Eu vou de Angileri, assim, a contratação do Angileri, para mim, acho que foi um achado aí pro Corinthians. Ajustou ali o lado defensivo, tanto o Bidu. O Bidu era um cara que a gente sabe que vai mais pro ataque do que o Hugo, que em tese era um especialista na defesa. Quando ele jogava, a defesa talvez ficasse pior do que com o Bidu. E o Angileri estancou a parte defensiva e quando ele vai ao ataque, ele produz demais. Às vezes que o Angileri foi pro ataque, ele quase sempre gerou produção, já deu assistências, então... E o Piton não vive uma grande fase aqui. Até naquele Flamengo e Vasco que eu votei a favor do Piton, foi porque eu votei contra o Léo Pereira improvisado. E muito torcedor do Vasco falou, cara, tu é louco de votar no Piton, não sei o que. Eu falei, não, eu votei porque um é lateral esquerdo, o outro é zagueiro. Mas muito torcedor do Vasco tá na bronca com o Piton, então aí é mole pra mim, Angileri. Eu acho que o Piton vive entre meio amor e ódio, assim, porque também é verdade que ele dá várias assistências, e aí nesse momento o torcedor... É um cara muito bom ofensivamente. Diminuiu, né? Só tem 2 na temporada, caiu de produção. Da temporada passada pra essa, né? E acho que dá retrasada mais ainda, né? A relação Piton e Verratti, acho que naquele time da arrancada do Ramon era ainda melhor, né? Salvo engano. Acho que sim, mas eu acho que a temporada passada também o Piton Ele foi bem, mas aqui o Angileri acho que chegou resolvendo o problema, assim, também é um lateral de bom cruzamento, né, de ótimo cruzamento. Sim, acho que já tem 2 assistências, não? E acho que é mais completo também que o Piton, e nesse momento mais confiável, né, a gente tá falando de um momento, né? Então você vai com ele? Vou. Tá bom. Ranieri ou Hugo Moura, Formiga? O Hugo é um cara, às vezes, faz o trabalho sujo ali, mas acho que às vezes necessário, né? Não é um fora de série, mas é um jogador útil. Mas o Ranieri voltou a jogar bem, acho que nesse momento é meio incontestável ali no Corinthians e vem do primeiro gol dele, né? Com a camisa do clube. Então eu vou de Ranieri. Só pra gente trazer aqui, o Piton, temporada passada, no Brasileirão, tá? Foram 5 assistências e na anterior foram 4 assistências. Então, só para
os números, pelo menos no Brasileirão, na temporada passada, foram melhores. Vé, você vai com o Ranieri também? Rapaz. Vou com o Ranieri. Mas sem muita certeza. Não, acho que Pô, acho que a volta do Ranieri deu uma melhorada. deu uma melhorada. Boa, E ele também tinha começado o ano não tão bem assim. Aliás, ele quando o Ramon chega, ele perde muito espaço e depois recupera, né? Então, mas acho que sim. Acho que tem produzido bem. Então o Ranieri vai aqui. José Martínez ou Paulinho? O Paulinho acho que ainda não recuperou tudo que ele pode jogar, né? Acho que é um jogador que dá uma dinâmica muito boa para o meio, um cara que volta para marcar, contribui, chega na frente. E o Martínez tem feito tudo isso e a gente, quando o Martínez chegou, a gente olhou assim e falou, cara, esse cara aqui é um operário da bola. Essa foi a nossa impressão inicial. Um cara que, maluco, briga, dá carrinho em todas. Eu ainda acho que ele é. Não, é que você achou que ele era só isso. Ah, tá. E hoje você vê que ele dá ritmo no meio, ele sai ele abre o jogo pela direita quando precisa. Então é um jogador com um nível maior do que eu imaginei que ele faria. Então hoje, ainda nesse momento, eu iria de Martínez, mas acho que os dois jogando muito bem, eu acho que tem uma boa disputa, porque acho que o Paulinho tem um toquezinho um pouco mais refinado até. Entendi. Formiga, vai com quem aqui? Martínez ou Paulinho? Eu acho que em talento o Paulinho é talvez mais jogador, mas acho que em utilidade no momento o Martínez entrega ali pelo menos uns 3 papéis. Né? Aliás, eu acho que são 2 achados do Corinthians, tá? O Martínez e o próximo que tá no voto agora, que é Carrilho contra Coutinho. E aí, Formiga? Aqui é embaçado, né? Porque o Carrilho, se bobear, é o melhor jogador do Corinthians no ano. E o Coutinho vive o melhor momento dele em muito tempo, assim. Ele caminha para daqui a pouco fazer a melhor temporada desde o Bayern, em número, né? Ele já tem 5 gols e 1 assistência, só que em 12 jogos. Naquele ano, se eu não me engano, ele fez 11 gols e mais umas assistências. Aquilo era 2020, né? Ele era um reserva do Bayern, foi campeão da Champions e tal. Nessa ele pode superar em constância, em relevância. Ele foi bem ali um pouco no Aston Villa e depois se machucou e tal. Cara, ele é muito difícil, porque em talento acho que não tem comparação. O momento dos dois é muito bom. Caraca, meu. Putz, é muito injusto, velho. Qualquer coisa que a gente fizer aqui é injusto, porque o Coutinho vive o melhor momento dele desde que veio pro Vasco, talvez. E é muito mais jogador que o Carrilho, que é o melhor jogador do Corinthians no ano. Caraca, meu. Velho, se fosse pra escalar, eu ia de Coutinho. Ah, tá. Se fosse diferente disso, tu ia estar indo contra a maioria dos teus votos várias vezes. Exato. E aí, ó? Com dor no coração, porque pra mim o Carrilho foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Também vai. O Formiga vai dizer que é voto oculto, mas pra mim ele foi o melhor jogador do campeonato inteiro, se você considerar o melhor jogador do Campeonato Paulista? Sim. Eu acho que foi o Hugo. Pra mim foi o Hugo Moura. Não. Hugo Moura, Hugo Souza. Aí tava uma loucura, né? O cara tá jogando Campeonato Carioca ou Campeonato Paulista. Mas com Coutinho já vinha subindo ali de produção, né? Nos jogos antes, fez um jogo bom na Copa do Brasil, tudo bem, contra um time mais frágil. E vem de talvez o melhor jogo dele com a camisa. O passe que ele dá pro segundo gol do Vasco é um troço de maluco. Então eu vou de Coutinho também, mas com dor no coração, porque o Carrilho tá jogando muito. Pô, isso aqui é duro, tá? Porque tá tudo certo o voto aqui, mas quem é que ia sentir mais falta? Que time ia sentiria mais falta do jogador Vasco, do Coutinho, ou o Corinthians do Carrilho? Olha, eu acho que... Boa pergunta, viu? Se sair o Carrilho, vai entrar o Bidon, né? Pode ser. Se sair o Coutinho, vai entrar o Payet. Boa questão, hein? Eu acho que na dinâmica... Curiosamente, né, o elenco do Vasco, que tem algumas deficiências, nessa função específica, você pode tirar alguém do banco que te dá uma tranquilidade. E o Bidon, pra mim, dá outra coisa ao Corinthians. Não é a mesma coisa que o Carrilho dá. É uma boa questão. A produção podia ter jogado a nosso favor e botava Carrilho contra Nuno Moreira, Coutinho contra Romero. A produção nunca está disposta a isso. Infelizmente, eu tenho essa informação para dar para você. Ela é sempre ela é o famoso nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Vamos lá, Romero ou Nuno Moreira? Então, cara, eu acho que o Romero já sofreu muito injustamente
de pegarem no pé dele mais do que ele merecia. Hoje eu acho que ele vive o contrário, ele vive uma glamorização mesmo quando ele não produz muito. O Nuno Moreira, os 3 jogos que eu vi dele com o Vasco, eu acho que ele jogou muito bem. Ele entrou num gás absurdo contra o Flamengo, fez gol e tudo. Acho que jogou bem e fez gol contra o Santos. Então, assim, acho que hoje, se eu tivesse que escalar um dos dois, eu escalaria o Nuno Moreira. Eu acho que o Romero tem sérias limitações e acho que ele se vale muito da capacidade, da disposição e tudo, que acho que tem um valor. Já salvou muito o Corinthians. Não, e eu acho que tem um outro ponto, né? Especificamente nesse time do Corinthians agora, depois de tantas saídas que aconteceram na temporada passada, ou para essa temporada, ele, no fim, é o cara que tem mais história, né? Sim, ali, acho, desse elenco, com a camisa do Corinthians. Não é à toa que é capitão, né? E várias vezes, né, indo pra evento de final de Campeonato Paulista, não sei o que, mesmo sendo banco de reservas várias vezes. Ou é titular ou é o primeiro a sair do banco. Então isso, né, tem uma condição boa, ele quase sempre é o primeiro a sair do banco. Então, mas eu acho que ele tem entregado menos num geral. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que ele foi muito importante sempre taticamente. Mas para por aí, pra mim. E aí, Formiga? Porque assim, são 20 jogos do Romero contra 4 do Nuno, né? É muita diferença, assim. O Romero se envolveu em 6 gols e tal. Curiosamente, eu acho que... Falar uma parada aqui que pode... Eu acho que o Romero melhorou como jogador. Ele tem limitações, tá? Mas eu acho que ele toma decisões melhores hoje. Taticamente, ele segue sendo importante. E eu arrisco a dizer que, tecnicamente, talvez... essa volta dele seja o melhor momento dele no Corinthians. Não o mais importante, mas eu acho que tecnicamente ele melhorou como jogador. De novo, não contrataria, eu acho que tem várias limitações e tal. Mas, cara, 20 contra 4, velho. Eu acho que o Romero no ano já foi mais importante pro Corinthians do que o Nuno foi pro Vasco. Isso sim. Eu tenho minhas dúvidas. O Nuno em 4 jogos tem 2 gols e uma assistência, né? Pô, então, o Romero fez uns gols bem importantes no ano. Eu vou de Romero aí, a Tainá se vira. Pô, eu acho que a amostragem é muito pequena, né? Do Nuno Moreira. Pra ele conseguir barrar o Romero. Mesmo que seja com números e com atuações, eu acho também interessantes. Acho que é muito pouco ainda pra barrar o Romero. Eu vou de Romero, mas especificamente neste momento, tá? Daqui a 15 jogos, quem sabe, mude, porque eu acho que a gente tem uma amostragem, inclusive, maior do Nuno Moreira. É ele que faz todas as coisas que o Depay faz? Tem um jogador do Corinthians que é isso, né? O Depay toma água de coco, ele toma água de coco. O Depay faz não sei o que, ele faz não sei o que. Ele, tipo, eu não sei se não é o Nuno Moreira. Ah, é? Tem algum jogador, eu tô aqui na minha cabeça ele que pode se ser inspira ele. no Depay? O quê? Não... Tá cantando rap, essas coisas? Aí eu já não confesso que não tenho essa informação. Mas não sei se é o Nuno Moreira, tá? Tem algum jogador do Vasco. Agora, se é ele, eu não tenho certeza. O que eu falei? Depay? Não, eu queria falar Payet. Por isso que eu fiquei Payet. olhando aqui. Eu fiquei pensando, será que o Payet também canta? Aí, não canta. Aí quando eu li que o próximo era Depay, eu falei Depay, não falei Payet. Pô, Payet, Depay é igual, né? Payet, Depay. Mesma coisa. Pelo amor de Deus. É igual. Parece. Memphis, Depay ou Garra? Vai com quem, Formiga? Eu acho que não tem muito ponto de correr, né? É Memphis. A Memphis. Memphis. Vocês estão... Porque tem muita gente que cobrando, achando que o Memphis tinha que entregar mais e tal. Tinha. Cara, o Memphis, ele tá numa situação assim que você às vezes Tipo, na espera final, mais não era dele. muito. Você espera mais dele, mas você vai ver, cara, ele é muito produtivo, né? Tanto em estatísticas de gol, assistência e tudo, quanto no desafogo de um jogo, de uma bola, por exemplo, no clássico nas duas finais, eu acho que ele foi muito importante. Ele foi muito importante. No jogo lá, que o Palmeiras estava dando um apavoro, no jogo da classificação, estava dando um apavoro, ele rouba 2 bolas. Uma delas ele rouba e dá assistência do gol. Então, assim, é um cara que... Pra mim, na primeira final também. Ele dá uma cadenciada no jogo, que é importante. Dá uma desacelerada. Então, esse tipo de coisa, assim, aparece muito e talvez não apareça tanto nas estatísticas. Mas eu acho que ele, em algum momento desse começo de ano, ele passou a sensação de que pode fazer mais. É isso. Vamos ver se fará. Yuri Alberto ou Verratti? É difícil o voto, hein?
Difícil o voto. Pô, esse aqui é O foda. Verratti, goleador, já tem muitos gols no campeonato, foi artilheiro, um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Mas eu acho que o Yuri Alberto tá jogando mais no O geral. Yuri foi o eleito, né? Melhor jogador do Campeonato O Yuri Paulista. foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista. Mas se eu tivesse uma vaga hoje para colocar os dois, eu colocaria o Yuri. Você, Formiga? Assim, 10 gols de um lado, 7 do outro. Acho que são caras que têm muitas qualidades e alguns defeitos. Assim, o Yuri perde muito gol. O Verratti eu acho que tem uma forma muito clara de jogar, o que não o limita, mas ele precisa muito dos outros, né? Ele precisa muito do time. O Yuri Alberto eu acho que é um pouco mais autônomo, né? Eu acho o Yuri Alberto mais jogador no geral, né? E acho que os dois podiam formar uma dupla de ataque, sem problema nenhum. Mas aqui a gente tem que escolher um dos dois. Acho que pro meu time eu iria de Yuri Alberto. Yuri, como canta a torcida. Quero ver a escolha do técnico de vocês. Ramon Dias ou Carille, Formiga? Eu acho que não tem muita questão aí, não. É muito Ramon Dias. Tu acha bonzão o trabalho dele? Não, mas essa não é a questão. São dois trabalhos Não. com defeito. Não são dois trabalhos bonzões. É um trabalho que eu acho limitado, com problemas sérios, o do Carille, e um trabalho que encontrou soluções quando devia, que botou o time numa situação muito privilegiada agora e que precisa dar outros passos. Qual é a situação muito privilegiada Não, de agora? começar privilegiada de ter Vencido o Campeonato Estadual. Não, ter tido a chance de disputar a vaga na Libertadores, não foi. Agora foi para a Sul-Americana e entra no Campeonato Brasileiro como um protagonista. Ele não entra como um time que vai lutar contra o rebaixamento, é papo de ser, sei lá, top 6, top 5, mas é naquele bolo ali. Mas é por conta do trabalho do Ramon ou por conta dos jogadores que tem? Eu acho que tem um pouco dos dois, porque os jogadores caíram na mão dele. Eu não sei o que fariam com o outro cara, entendeu? Eu acho que o Ramon tem problema defensivamente e tal, mas é ele salvou o time do rebaixamento, ele meteu o time na pré-Libertadores, ele também Foi tirou eliminado. o time da Libertadores, mas foi campeão paulista, foi o melhor time do campeonato, acho que isso é inegável. Então acho que é um trabalho que tem muito mais coisa que o do Carille, pô. E acho que só pra também ser Que inclusive justo, foi bem culpado pelo 3-3 contra o Melgar na estreia da Sul-Americana. Acho, por exemplo, que a gente citou aqui, eu falei, né, de Martínez e de Carrilho terem sido dois achados importantes do Corinthians. Se eu não me engano, duas indicações do Ramon. Então, acho que isso aqui é ponto pro Ramon, assim. Você vai com quem, Vess? Vou com o Ramon também. Acho que o trabalho do Carille, ele tem a favor do trabalho do Carille, tem que ele passou boa parte do Campeonato Carioca com um elenco bem empobrecido. Acho que o elenco do Vasco ainda carece de mais força para brigar na primeira página da tabela ali, ou para brigar por Libertadores ali direto. Mas acho que o Carille poderia ter feito mais, poderia ter mostrado alguns princípios, por exemplo, nos jogos contra o Flamengo ali. Em boa parte do tempo o Vasco não teve condição de competir. Então, assim, acho que isso ontem no jogo lá contra o Melgar, acho que o ritmo do jogo baixou demais e acho que tem um pouco da culpa do Carille. Então, acho que o Ramon corrigiu alguns dos problemas. Acho que ainda tem problemas a corrigir, mas, por exemplo, a questão lá, a fragilidade do meio-campo do Losango, ele conseguiu corrigir isso com o passar do tempo, na reta final do Paulista. Então, acho que ele conseguiu. Ele, mal ou bem, teve o mérito de blindar o time depois de uma baita de uma decepção. O time poderia ter se perdido, o time poderia ter escapado da mão dele depois de ser eliminado em casa em mais um jogo de pré-Libertadores ou na terceira fase da Libertadores. A gente não viu isso acontecer no jogo já contra o Paulista, no jogo da decisão do Paulista. Já era um outro time em termos de concentração. Acho que isso tem mérito do Ramon Dias, embora o trabalho dele tenha alguns pontos de crítica, sim. Mas acho que ele conseguiu lidar com eles melhor do que o Carille está conseguindo lidar. Vamos ver agora que o time melhorou, trouxe alguns reforços aí, se o Vasco consegue evoluir. Bueno, então nós temos 3 jogadores só do Vasco, tá? Todo o resto é do Corinthians, 8-3, 9-3, se a gente contar o treinador também. Só o Léo Jardim, o João Vitor e o Coutinho, escolhidos do lado do Vasco. Léo Jardim, Mateuzinho, João Vitor, o Gustavo Henrique Angileri, Ranielli, José Martínez, Coutinho, Romero, Depay e Yuri Alberto, treinados por Ramon Dias. Não consigo, agora eu olho Depay e lembro do Payet, da minha leve confusão aqui de nomes. E do Payet cantando rap. Será que rola? Imagina. Será que emociona? Eu juro por Deus que eu pensei na carinha do Payet quando tu falou do rap. Cantando rap, falei, não tá combinando. Será que ele canta rap também? Aí me lembrei que tava falando da pessoa errada. Tchau pra vocês, beijo, até a próxima.